Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Jones, professor de Química. Vamos para a nossa terceira aula do nosso curso de Química Geral. O tema da aula de hoje é matéria. Matéria aqui no menos sentido de matéria escolar. Não estou falando de português, geografia, história. Eu estou falando de outro significado que eu quero que fique claro nessa aula de hoje. Essa aula ela vai ter muitos conceitos, muitas definições. Ela pode ser até um pouco chata por isso, mas são conceitos e definições que a gente vai usar até o final desse curso, gente. Então, compreender bem esses conceitos vão fazer com que vocês prossigam melhor no decorrer do curso, gente. Matéria pode ser definida como sendo tudo aquilo que ocupa massa, que tem massa e ocupa volume. Então, o que é a massa? É a medida da quantidade de matéria. Quanto mais matéria tem um objeto, maior a sua massa. E o volume é o espaço que um determinado objeto, uma determinada porção de matéria ocupa. Então, o que tem mais matéria? Um elefante ou um celular? Um elefante. Então, o elefante tem uma maior massa. O que ocupa mais espaço? Um, um sofá ou uma caneca? O sofá ocupa mais espaço, então o sofá tem um maior volume. Né? O conceito de massa e matéria eles acabam sendo muito próximos, né? Eles são muito recorrentes porque a massa é a medida da quantidade de matéria. E a matéria é aquilo que possui massa. Então é um conceito que é muito. Que vai e volta, né? É um conceito recorrente. Outro conceito muito importante para as nossas aulas é o conceito de sistema. Sistema pode ser definido como o espaço em que um determinado fenômeno acontece. Então, é o local onde você observa um fenômeno. Os sistemas eles podem ser homogêneos ou heterogêneos. Mas antes de definir o que é homogêneo e o que é heterogêneo, a gente tem que definir o que é fronteira, o que é vizinhança e o que é fase. Fase ela é uma porção visível de matéria. Então, por exemplo, essa água que está aqui dentro, você vê apenas uma porção de matéria. Então, você tem uma fase. O copo de vidro é uma outra fase. É uma outra porção visível de matéria. Aqui no tronco de árvore você vê várias fases, né? Você vê vários pedaços de matérias de cores diferentes. Então você tem ali as fases. Por que é importante a gente definir o que é sistema e o que é fronteira e o que é vizinhança? Vamos olhar aqui esse copo d'água aqui à esquerda. Se a gente definir como fronteira o copo, né, que está aqui dentro, o copo, o sistema é a água límpida aqui dentro. Então aqui você vai ter um sistema homogêneo, porque você vai ver apenas uma fase. Agora, se a minha fronteira for fora do copo, né? Deixa eu desenhar direito, peraí. Se a minha fronteira for dessa linha imaginária que eu acabei de desenhar aqui, o sistema vai ser heterogêneo, vai ser formado por duas fases: a água e o copo. Entenderam, pessoal? Do mesmo modo, aqui no sistema da árvore, você também pode definir. Se a fronteira for esse pedacinho vermelho que está aqui, você vai ter ali um sistema homogêneo. Mas, de modo geral, o tronco de árvore aqui, ele vai ser um sistema heterogêneo, não importa como você vê ele, né? Porque é um organismo vivo, formado por células, etc. Mas aqui é interessante a gente pensar nisso. O que é fase, o que é fronteira, o que é vizinhança, o que é o sistema. A gente vai falar melhor do sistema mais para frente nessa aula. Então, gente, a massa ela é uma medida de comparação. Como assim a medida de comparação, professor? Vamos supor que você tem um objeto que você quer saber qual é a massa desse objeto. Então, você vai pegar esse objeto, colocar numa balança, e aí você vai comparar com uma massa já conhecida daquele objeto. Por exemplo, aqui essa massa aqui de 1 quilograma. Então você vai comparar uma massa desconhecida com uma massa
conhecida, assim que você vai conseguir medir a massa. Esse objeto aqui, por exemplo, ele pesa 2 kg. Por que ele pesa 2 kg? Porque foram necessários dois pesos de 1 kg para que a balança ficasse equilibrada. Hoje em dia as balanças elas utilizam um sistema um pouco diferente. Elas utilizam uma mola, né, e a balança ela é calibrada, né, de acordo com a lei da força elástica que vocês vão estudar em física em breve. A massa a gente utiliza as unidades de grama, quilograma, miligrama e tonelada. O quilograma ele tem 1000 gramas. O miligrama ele é o grama dividido por 1000, ou seja, uma grama tem 1000 miligramas e a tonelada tem 1000 quilogramas. A gente vai ver isso aqui melhor também nos exercícios. O volume ele também é uma medida de comparação. Você vai comparar o volume com um volume conhecido. Então aqui, vamos pegar aqui esse cubo aqui de 1 litro. O cubo de 1 litro, ele, na verdade, tem 1 decímetro cúbico. Ou seja, é um cubo de 10 centímetros de altura, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de profundidade. Se você tem um cubo com essas quantidades, você tem 1 litro. 1 litro, né, é igual a 1 decímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1000 mililitros. 1 litro é 1000 mililitros e 1 decímetro cúbico são 1000 centímetros cúbicos. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. A gente vai usar essa aproximação aqui durante o curso várias vezes, tá? E a gente utiliza essas unidades aqui para o volume, o litro, mililitro, centímetro cúbico, etc. Então, elas são variações do litro e do metro cúbico, né? São as duas unidades de volume principais, o litro e o metro cúbico. Outro conceito importante é de temperatura, que ela pode ser definida como grau de agitação das moléculas, das partículas que constituem a matéria. Então, quanto maior for a agitação das partículas que compõem a matéria, maior é a temperatura daquele objeto. A gente utiliza três unidades de temperatura principais: o Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin, que vocês também vão estudar em física. O Celsius ele é mais utilizado no Brasil, o Fahrenheit nos Estados Unidos, e o Kelvin é uma medida utilizada por cientistas, que é uma escala absoluta de temperatura, ela vai até o zero. A gente vai falar disso aí mais já já. Uma coisa importante sobre a temperatura é que o calor ele pode ser transferido do corpo mais quente para o corpo mais frio. Aqui a gente tem um exemplo, né, onde tem dois corpos, né, dois pedaços de madeira confinados num cubo, num retângulo aqui, né, numa caixa fechada. E um lado está inicialmente quente e o outro lado está inicialmente frio. Quando você coloca os dois em contato, o lado que estava inicialmente quente transfere a sua agitação para o lado que estava inicialmente frio. E o que estava inicialmente frio começa a se agitar, e depois de um tempo, os dois começam a se mover com a mesma velocidade. Ou seja, os dois estão igualmente agitados, você tem o equilíbrio térmico. Isso que é uma coisa importante sobre a temperatura. A densidade, gente, ela pode ser definida como quociente a divisão entre a massa e o volume de uma determinada quantidade de matéria. Ela representa a massa do material presente em uma unidade de volume desse material. Em outras palavras, a densidade ela dá para a gente a informação de quanto de matéria tem no determinado objeto, pelo volume dele. Então, se você tem o valor da densidade e o valor do volume daquele objeto, você consegue calcular a quantidade de matéria que está ali. Tem uma fórmula que a gente usa, densidade igual a massa sobre volume, e a densidade ela varia de acordo com o material. Então, alguns materiais são mais densos, outros materiais são menos densos,
E as unidades que a gente mais utiliza são grama por mililitro e grama por centímetro cúbico. Tem essa pergunta aqui, né? Parece até aquele meme dos 80 quilômetros. O que pesa mais, 1 quilo de penas ou 1 quilo de chumbo? Pesa a mesma coisa, 1 quilo é 1 quilo, mano. Não tem essa de que, o quilo de chumbo vai pesar mais. Não é assim que funciona. O chumbo ele tem mais matéria por volume, então você consegue armazenar 1 quilo de chumbo em uma caixa, enquanto para você armazenar 1 quilo de penas, você utiliza, sei lá, um caminhão de penas. Então é um volume muito maior para conseguir aquela massa. Então o que pesa mais, o quilo de penas e o quilo de chumbo é a mesma coisa. Vão pesar a mesma coisa, vão pesar 1 quilo. A diferença aqui é o volume, porque as penas têm uma densidade menor do que o chumbo. De um modo geral, os objetos com menor densidade, tendem a ir para o topo, para cima, e os objetos de maior densidade tendem a ir para o fundo. É por isso que os ar-condicionados, né, eles são instalados na parte superior do cômodo, porque o ar gelado ele é mais denso do que o ar quente, ele desce enquanto o ar quente sobe. Aí o ar-condicionado gela aquele ar quente que está lá em cima e ele desce naturalmente e vai fazendo esse ciclo de sobe e desce até que todo o cômodo esteja refrigerado. Vamos olhar aqui essa bolinha daqui. Tem 3 bolinhas diferentes do mesmo líquido. A primeira bolinha ela tem uma densidade menor do que a do líquido, então ela vai boiar. A segunda bolinha tem uma densidade igual à do líquido, então ela nem boia nem ela afunda, ela fica assim pelo meio do líquido, tá? E essa terceira bolinha tem uma densidade maior do que o líquido, então ela vai afundar, ela vai lá para baixo. O que você acha que aconteceria se alguém colocasse uma bigorna num líquido? Ela iria boiar ou afundar? A bigorna, gente, é esse objeto aqui que vocês estão vendo na tela, que não é o martelo, né? Não é a marreta, é o que tem embaixo. É um objeto bem pesado que os ferreiros utilizam para fazer utensílios, né? Armas, etc. Então, o que vocês acham que aconteceria se eu colocasse a bigorna num líquido? Ela iria boiar ou iria afundar? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Então, olha só. Se você respondeu que depende do líquido, você acertou. Realmente, essa resposta ela depende do líquido que a gente está trabalhando. Se o líquido for mais denso do que a bigorna vai boiar. Porque o que interessa não é a massa da bigorna, mas sim a densidade dela. Então, repara que esse líquido em questão aqui é o mercúrio. O mercúrio é um metal, repara que ele tem um brilho metálico, né? É um metal de alta densidade, é um metal líquido de alta densidade. E isso explica porque a bigorna boia no mercúrio, que a bigorna tem uma densidade menor do que o mercúrio líquido. Eu estou imaginando aqui o trabalho que esse homem teve para encher essa caixa com mercúrio. Tá? Esse aqui é de um canal, eu vou colocar o link do vídeo original aqui na descrição para vocês verem. É bem legal. Outro conceito importante é o das substâncias. Substâncias puras e misturas. Substâncias puras são aquelas que apresentam apenas um componente, não sendo possível separá-las por métodos físicos. Substâncias puras têm a sua composição fixa. Então, quando você tem apenas um componente, você tem uma substância pura. Então, olha só, esse caso aqui, né? Aqui você tem apenas o mesmo componente, né? Duas bolinhas verdes. Duas bolinhas verdes. Sempre vai ter duas bolinhas verdes, por isso que as substâncias puras têm a composição fixa. Aqui no caso aqui do lado, eu tenho uma bolinha amarela e duas bolinhas verdes. Sempre vai ter uma bolinha amarela e duas bolinhas verdes, porque as substâncias puras têm a composição
fixa, tá certo? Quando você tem apenas um tipo de partícula, que é esse caso daqui, você tem apenas um elemento. Então, você tem uma substância pura, simples. Quando você tem mais de um elemento, você tem aqui a bolinha verde e a bolinha amarela, então você tem uma substância composta. Então, exemplos de substâncias puras. Água destilada, que é aquela água que não tem nada dissolvido nela. Cloreto de sódio, o ferro, o iodo, etc. Então, se você não consegue separar uma substância, você tem um pedaço de matéria, você tem uma substância pura. Uma mistura é quando você tem uma combinação de substâncias que são separáveis fisicamente. Então, se tem apenas uma substância, substância pura. Se aquela porção de matéria tiver mais de uma substância, você tem uma mistura. Então, olha aqui a bagunça. Duas bolinhas verdes, duas bolinhas cinzas, duas bolinhas cinzas, uma bolinha amarela. Repara só, que você tem substâncias diferentes no mesmo recipiente. Então, você tem uma mistura. Tem mais de um componente, né? É uma mistura. Se só tivesse um componente, se tivesse esse aqui, por exemplo, seria uma substância pura. Como tem aquele e esse daqui, duas substâncias diferentes, você tem uma mistura. Exemplos de misturas. A água potável, né? Você pode ver que tem cloro, tem outras coisas dissolvidas na água potável. Água com açúcar, o ar é uma mistura. A limalha de ferro com areia é uma outra mistura. Os minérios em geral, as ligas metálicas, são todos exemplos de misturas, onde você tem mais de uma substância formando aquele material. As misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Misturas homogêneas é bem parecido com sistemas homogêneos, né? São aquelas que apresentam apenas uma fase. Elas são chamadas de soluções. Então, se você tem uma mistura que apresenta apenas uma fase, ou seja, uma mistura homogênea, você tem uma solução. Exemplos: água potável, água com açúcar, o ar, as ligas metálicas, etc. Assim, é diferente de sistemas, né? Porque pensa, uma substância pura é aquela que, né, você não consegue separar fisicamente, ou seja, tem apenas uma fase. Então, toda substância pura forma um sistema homogêneo. As misturas elas podem formar sistemas homogêneos ou heterogêneos. Então, se você tem apenas uma fase, mistura homogênea. Se você tem mais de uma fase, mistura heterogênea. Então, aqui, por exemplo, aqui água com óleo aqui do lado, você tem um exemplo de mistura heterogênea. Você vê duas fases. Uma fase com óleo, uma fase com água. É uma mistura heterogênea. Às vezes, as fases não são visíveis a olho nu. Por exemplo, o leite é um caso em que as fases não são visíveis a olho nu, você precisa olhar no microscópio para perceber que o leite é um sistema heterogêneo. O sangue também parece homogêneo, mas é heterogêneo. Água com areia, poeira no ar, as nuvens são água no estado líquido, né? Gasolina com água, etc. Então, se você tem apenas uma fase, solução, ou mistura homogênea, mas a gente usa mais a palavra solução. Se você tem mais de uma fase, mistura heterogênea ou mistura. Então, aqui mais exemplos. Se você pega água e óleo não se misturam, então você tem ali uma mistura heterogênea. Água com sal, água e sal se misturam, você tem uma mistura homogênea. Então, resumindo, matéria pode ser dividida em substâncias puras e misturas. As substâncias puras podem ser definidas em substâncias simples e compostas, e as misturas podem ser definidas como sendo soluções ou misturas. Soluções têm apenas uma fase, misturas têm mais de uma fase. A substância simples ela não pode ser decomposta e a substância composta ela pode ser decomposta.
Se eu tenho mais de um componente, eu tenho uma mistura. Se eu tenho só um componente, eu tenho uma substância pura. Certo, pessoal? Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre os estados de agregação ou estados físicos. A gente usa qualquer um desses dois termos. Existem três estados físicos que a gente estuda no ensino médio: os sólidos, os líquidos e os gasosos, os gases. Repara que eu falei no ensino médio, porque existem outros estados físicos, né, na natureza, porém esses três aqui são os principais. Os sólidos, eles conservam a forma e o volume, então a forma e o volume são os mesmos. Então, um exemplo de sólido: celular é um sólido, a mistura de vários sólidos, né? Uma caneta é sólido, uma régua é sólido, parede sólida. Elas conservam a forma e o volume, não importa o recipiente que você armazene. Uma régua sempre vai ter aquele formato de régua mesmo, tá? Então, exemplos: gelo, madeira, plásticos, tecidos, etc. Os líquidos, eles conservam o volume, porém adquirem a forma do recipiente que os contém. Exemplo: água, mel, mercúrio. Então, se você pega um copo d'água e coloca numa panela, o copo d'água ele vai mudar de formato, né? Se você tira da panela e coloca numa forma em formato de coração, a água vai ficar no formato de coração. Então, os líquidos, eles adquirem a forma do recipiente que os contém, apesar de conservar o volume. Então, se você tem um copo daqueles fininhos e altos, e um copo mais largo e baixo, os dois vão ter o mesmo volume de água, né? Se você passar de transferir de um para o outro. Porém, eles vão ter formas diferentes. E os gases, eles adquirem a forma e o volume do recipiente que os contém. Exemplo: ar, hidrogênio, aromas em geral. Então, se você está numa sala, né, e alguém abre uma tangerina, por exemplo, você vai sentir o cheiro da tangerina do outro lado da sala, porque os gases eles ocupam todo o volume em que ele está presente. Eles adquirem a forma e o volume do recipiente que os contém. Se o recipiente for uma sala, o gás vai ocupar aquela sala inteira. Então todos os cheiros são gases, gente. Então vamos pensar um pouquinho. Eu quero tirar o cheiro de uma sala. Ligo o ar-condicionado. Que aí o cheiro vai todo pro chão e você só vai sentir o cheiro de novo quando você desligar o ar-condicionado. Hoje eu trabalhei numa escola que era assim, tinha um cheiro horrível numa sala. Aí o cheiro não saía, porque era uma sala muito fechada, e a gente ligava o ar para não ficar sentindo o cheiro. Então, graficamente falando, os sólidos têm um volume e a forma definida. Então eles acabam ocupando, eles não mudam a forma de acordo com o recipiente. O líquido, ele tem o volume definido e a forma variável. E o gás, né, ele tem a forma e volume variável. Isso acontece por causa das ligações entre as partículas. Então, tem partículas que se ligam mais fortemente, que é o caso dos sólidos. Tem partículas que se ligam mais fracamente, que é o caso dos líquidos. E tem partículas que não se ligam, né? Elas não acontecem. Essa ligação daqui, ela não acontece. E você tem o estado gasoso. Então, tudo depende da forma como essas partículas elas estão atraídas umas pelas outras. Então, aqui você tem três objetos, três matérias com a mesma temperatura, elas têm o mesmo grau de agitação, porém, no sólido, as partículas estão presas, no líquido, as partículas estão mais soltas, mas ainda estão presas, elas estão têm um pouquinho mais de liberdade, e no gás, as partículas estão completamente soltas. Então, de acordo com a atração entre as partículas, você vai ter estados físicos diferentes. Isso também depende da temperatura, pessoal. Se eu mudo a temperatura de uma determinada porção de matéria, ela vai mudar de estado físico.
Assim, o exemplo de mudança de estado é o caso da água, onde você tem, por exemplo, gelo inicialmente. Esse gelo é fundido até obter água líquida. Essa água líquida, então, ela pode ser evaporada e vira o vapor d'água, água no estado gasoso. O vapor de água ele é incolor e misturado com ar é invisível. Então tem aqui a transformação do gelo em líquido, a transformação do líquido em vapor. Esse processo de transformação do sólido para o líquido é chamado de fusão, gravem esse nome, e do líquido para o vapor é chamado de vaporização. O contrário, gente, se eu traio do vapor, vou para o líquido, eu tenho uma condensação ou uma liquefação, e do líquido para o vapor eu tenho uma solidificação. Às vezes, o sólido ele vai direto para o gasoso. Quando isso acontece, você tem uma sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso. As mudanças de estado, você consegue acompanhar elas através de um gráfico de temperatura aqui, né, versus tempo. Então, temperatura no tempo, a gente observa um padrão bem interessante, que é o seguinte. Inicialmente, você tem, por exemplo, sólido, vamos supor que você está ali a menos 40 graus Celsius, que é o caso da água, pode ser alguma outra substância, mas vamos dizer que é a água. Aqui você tem gelo a menos 40 graus Celsius. Aí você vai aquecendo, aquecendo, o tempo vai passando, a temperatura vai aumentando, até chegar em 0 graus. Quando chega em 0 graus, você tem a formação da primeira gota de líquido aqui, nesse ponto aqui que eu marquei. Então, quando chega em 0 graus, você tem a coexistência de sólido com líquido. Essa coexistência, ela vai existindo, né? Ela acontece até formar a última gota de líquido aqui, e aí você só tem líquido. Quando você só tem líquido, a temperatura volta a crescer. Repara que a temperatura parou de crescer durante a mudança de estado. Isso acontece porque durante a mudança de estado, a substância, né, a matéria, ela prefere usar o calor fornecido para separar as partículas que compõem aquela porção de matéria. Então, aí você só tem líquido, vai aquecendo o líquido, até que você tenha a formação da primeira bolha de gás aqui, e aí você vai ter a coexistência do líquido com vapor, até formar a última bolha de vapor, e aí você só tem o vapor. Né? Então, assim, eu falei para vocês que a água no estado gasoso ela é invisível, né? Então, como é que você vê o vapor d'água ali saindo da chaleira? Na verdade, ali você tem o, a, a água, né, no estado líquido. Lembra que a água, ou melhor, a água no fio a vapor a partir de 100 graus Celsius, quando a água sai da chaleira, do bule, sei lá, e ela entra em contato com a atmosfera está numa temperatura abaixo de 100 graus. Então ali você vai ter a condensação do vapor, né, ali no ar atmosférico. Repara que se você passar a mão ali naquela aguinha, a sua mão fica molhada, porque ali você tem água no estado líquido, certo, pessoal? Se eu continuasse aquecendo o vapor, eu ia chegar no plasma, né, que é o estado físico das estrelas. É tão aquecido que é considerado um novo estado físico. O plasma são partículas que são eletricamente carregadas, né, com alta temperatura. O contrário também pode acontecer. Vamos supor que você tenha vapor e você vai resfriando o vapor até formar aqui
a primeira gota do líquido. E aí depois você tem a coexistência de vapor com líquido até formar a última gota. E aí você vai ter o resfriamento do líquido até formar o primeiro cristal de gelo a 0 graus Celsius. E aí você tem a coexistência de sólido mais líquido até formar o último cristal de gelo aqui. E aí você vai resfriando o gelo. Repara que a temperatura de coexistência de líquido e vapor, de sólido e líquido, é a mesma tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Só por curiosidade, que eu esqueci de falar no slide anterior, a água gasosa você observa quando você olha dentro da água fervendo e você observa a formação de bolhas ali dentro. Dentro daquelas bolhas você tem água no estado vapor. Esses gráficos que eu estou mostrando para vocês agora, eles acontecem quando você tem uma substância pura. Quando você tem uma substância pura, a temperatura para de se alterar no momento que acontece a fusão e a ebulição, ou a condensação e a solidificação. Quando você tem misturas, você vai ter um gráfico desse tipo, em que você tem uma faixa de fusão e uma faixa de ebulição, em que a temperatura ela vai mudando, né? Lentamente, mais lentamente, mas ela também vai variando. E esse gráfico acontece quando você tem uma mistura. Acontece, às vezes, da temperatura variar só quando você está fazendo a ebulição. Aqui no final, aqui, né? A ebulição ou condensação, a temperatura ela varia só ali, enquanto que na fusão a temperatura ela é constante. Isso é chamado de eutético ou mistura eutética. É quando o ponto de fusão é constante e o ponto de ebulição é variável. Exemplo que liga de estanho e chumbo 62 para 38%. E acontece o contrário também, de a temperatura de ebulição ser constante e a temperatura de fusão variar. Aí você tem um azeótropo ou uma mistura azeotrópica. Então, pessoal, esse daqui é um simulador de estados da matéria que a gente obtém ele facilmente no site do PhET, né, que é um projeto da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, que tem vários simuladores, é bem legal. Tem simulador de estados da matéria, tem simulador de efeito estufa, tem simulador de micro-ondas. Eu vou deixar o link aqui do projeto na descrição para vocês darem uma pesquisada. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o simulador de estados da matéria, para vocês, enfim, entenderem melhor o conteúdo que a gente está passando aqui nessa aula. Vou dar clique. Então aqui você tem 3 simuladores no simulador, um de estados, estados da matéria, outro de mudança de fase e o outro de interação. Esse de interação não nos interessa agora, mas ele vai nos interessar no final do ano, porque com esse simulador de interação você pode deixar eles mais próximos ou mais afastados. Vamos ver esse aqui de estados físicos, gente. Vamos ver esse daqui de estados físicos. Então aqui você tem uma caixa fechada, onde você tem várias substâncias, neon, argônio, oxigênio e água. Então você pode escolher a substância que você quer trabalhar, só tem essas 4. Vamos escolher o neon aqui. Aí você pode aquecer e aí você vai ter o sólido se transformando em gás. Ele tem um medidor de temperatura, ali menos 267, é para sólido, e o 6 ali é para líquido ou gasoso, não sei. Vamos olhar aqui para a água aqui. Vamos botar a água sólida, ela vai estar ali, aquele fumado líquido vai estar assim, no gasoso já vai estar bem solta. Você pode escolher o estado físico.
E aí você tem esse botão aqui embaixo, onde você pode esfriar. A gente vai resfriando ali até a água virar gelo, até virar sólido. Vamos ver ali ela esfriando. Aí a temperatura mínima assim do universo, repara que ela está vibrando. Ainda vibra mesmo no estado sólido, isso acontece, porque ela só para de vibrar em menos 273 graus Celsius, que é considerado zero absoluto. Esse simulador não consegue chegar em menos 273 graus Celsius, ele só chega em menos 272. Isso é interessante porque é muito difícil você chegar em menos 273. E aí você pode aquecer até você formar água no estado líquido. Se continuar se aquecendo, ia formar água no estado gasoso. Aqui eu estou esfriando aqui para mostrar para vocês uma coisa legal, que é como a água ela se expande quando ela vira gelo. Então vamos observar aqui, a água 12 graus. Eu vou abaixar a temperatura devagarzinho aqui. Estou abaixando aqui a temperatura. 3 graus, já parou que já expandiu um pouquinho. Menos 14 o gelo expandiu, tá vendo? É muito importante que o gelo faça isso, gente, se expandir, porque isso permite a vida em ambientes bem gelados, né? Como por exemplo nos polos, em que a água no estado sólido ela se expande, e aí embaixo daquela camada de gelo você tem água no estado líquido, a 4 graus Celsius aproximadamente, e os animais conseguem sobreviver ali. Isso explica também por que o gelo tem uma densidade menor do que a da água, porque as partículas que formam a água elas se expandem. Então a gente aquece ele virando líquido, ela volta aquele estado. Isso aqui agora a segunda parte, né, de mudança de fase, onde você consegue ajustar a pressão também. Então você consegue aumentar a pressão ali, aumentar ou diminuir a pressão. Aqui você consegue colocar mais moléculas, né? Então é aquele simulador, mas plus, né? E aí você pode aquecer e esfriar do mesmo jeito, tá? Se você aquecer ali, você pode aquecer até explodir, de acordo com a pressão que você coloca. Então, aqui estou aquecendo, tem gás, mas não está explodindo. Eu vou diminuir um pouco mais, aumentar um pouco mais a pressão ali dentro. Repara ali que tem um medidor de pressão ali em cima. Coloco mais moléculas. Aumenta a pressão, diminuindo o volume. Aumenta a temperatura até que vai explodir, ó. Ó, ó, ó. Acho que tem que botar mais pressão, Jones. Vai, Jones do passado. Isso, vai, vai. Explodiu. E aí você pode retornar a tampa, né, ali de novo. E escolher a substância, né? Tem aquele de atração ajustável, que você pode colocar uma atração mais fraca ou mais forte. A gente vai ver isso melhor no final do ano. Essa atração, ela muda, né, o estado físico da substância. Então esse aqui é o simulador, ele é bem legal, eu gosto muito dele. Ali você pode perceber as leis, né, da pressão e volume, do volume e temperatura. É bem legal esse simulador, gente. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. A gente se vê aí na sexta-feira, na próxima aula, tá bom? Então mantenham as recomendações, né? Se cuidem, tá bom? A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau.